exaltar-te-ei na beleza da sua santidade. Digno de louvor, digno de honra, digno de adoração. Louvado seja Deus, nós estamos entrando. Que o Senhor possa lavar o nosso coração, purificar os nossos lábios, purificar a nossa vida. Senhor, que o Senhor possa dar entendimento, abrir os nossos olhos para entender a palavra do Senhor. Aleluia. Louvar-te-ei na beleza da sua santidade, mestre querido. Louvado seja o nome de Jesus, para sempre seja louvado. Glória a Deus. Santo é o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Aleluia. Glorificado seja o nome de Jesus. Deus, ele é lindo, ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Deus é digno de toda honra, de toda glória. Samuel, capítulo 17. Gente, é uma das histórias mais conhecidas. Que o Senhor possa nos dar sabedoria e entendimento. Samuel é o nono livro da Bíblia, tá? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, e logo após vem o nono livro da vida, o nono livro da Bíblia, que é primeiro Samuel. Primeiro Samuel, tá? Não é primeira, não. Primeiro é livro, tá? E aí o Samuel aqui no capítulo 17 está falando sobre Davi e Golias. É uma das histórias mais conhecidas, gente. Os filisteus juntaram suas forças para a guerra e se reuniram em Socó de Judá. Acamparam-se em Esfadamita, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linhas de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas ocuparam outra colina. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteus. Ele era um gigante, ele tinha 2,90 centímetros, quase 3 metros de altura, e ele vestia uma couraça de escama de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze, tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão. Golias, ele estava desafiando o povo israelita, tá? O seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas israelitas. Ele parou e gritou: por que vocês não se posicionam para a batalha? Porque os homens estavam morrendo de medo, no tamanho de homem daquele, 2,90 metros. E não sou eu um filisteu? Eu sou um filisteu. E vocês, servo de Saul? Aí o Golias está falando: escolha um dos seus para lutar comigo, só um. E ele falou assim: ó, se ele puder lutar e se ele me vencer, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e puser fora do combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel, mandem um só homem para lutar sozinho comigo. Os filisteus, ao ouvirem as palavras dos filisteus, eles estavam atônitos, estavam apavorados, porque ele queria lutar somente com um homem. Lógico, evidente que Golias sabia que não tinha homem para lutar com ele. Aí, gente, vamos voltar lá no caso de Davi. Davi, filho de Jessé, vocês lembram que no capítulo 16 ele foi ungido como rei. E o Jessé tinha 8 irmãos contando com Davi. 3 irmãos de Davi foram para a guerra contra os filisteus.
E aí os três filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul, Eliabe, Abinadab e Samá. Eles foram para a guerra. Aí Jessé falou com Davi, era o caçula, não foi, estava cuidando das ovelhas. Ele ficava aqui e ali. Ele ia lá tocar, ficava com Saul, porque Saul quis que ele ficasse lá, ele ia, cuidava das ovelhas, corria e voltava. E durante 40 dias, o gigante Golias ficou atormentando o povo israelita e cada dia se fortalecia, porque todos estavam atônitos, com medo, então ele estava se sentindo o bambambam bam, bam da área, né? E ele ficou aí, nessa ocasião, Jessé disse a seu filho Davi: pegue, pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães e leve depressa seus irmãos no acampamento. Falou assim: pega uma arroba de grãos tostados e pega também 10 pães e leva lá para os seus irmãos que estão lá na guerra contra os filisteus. E pega também 10 queijos e aí leve ao comandante da unidade deles. Veja como seus irmãos estão e traga-me alguma garantia de que eles estão bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Levantando-se Davi de madrugada, deixou o rebanho com outro pastor, porque Davi era pastor de ovelha, todo mundo sabe disso, e ele partiu conforme o seu pai Jessé havia mandado. E quando ele chegou no acampamento, ele escutou, na hora em que ele chegou, ele escutou o grito de batalha. O exército estava saindo para suas posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em uma linha de batalha frente a frente. Davi deixou o que o seu pai havia deixado com o responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos conforme a ordem que o pai tinha dado. Enquanto conversava com seus irmãos, o guerreiro filisteu, o gigante, né, de 2,90 de altura, gritou. Ele gritou. Ele avançou, lançou seu desafio habitual e Davi ouviu porque ele gritou, né? Ele falou assim: eu quero apenas um só homem para lutar comigo. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram, cheios de medo, porque eles estavam morrendo de medo, porque eles estavam olhando para o gigante, né? Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar o Israel. O rei dará grande riqueza a quem vencer e também dará a sua filha em casamento e vai o isentar de impostos em Israel e também a família dele. Então, quem vencer, ele ia dar a filha dele como esposa, ia ser isentado de imposto e também ia dar grandes riquezas para ele. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar os filisteus e salvar a honra de Israel? E aí ele perguntou-se: quem é esse incircunciso? Porque os israelitas tinham mania de chamar os povos pagãos de incircunciso, né? Que o sinal de ser povo de Deus era aquelas pessoas que eram circuncidadas. E eles falaram assim, repetiram a Davi que havia comentado e disseram: ele vai receber, vai casar com a filha dele, vai receber riqueza, vai ser isento de impostos. E quando Eliabe ficou, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado e perguntou: por que você está aqui? Por que você veio aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. Olha, você vê que inveja, né, gente? E disse Davi: que eu fiz? Será que eu não posso nem mesmo conversar? Ele então se virou para o outro e perguntou a mesma coisa, e os homens responderam. E ele falou assim: os homens responderam como antes. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que mandou chamar, né? Que Davi falou assim, e disse Davi. Davi falou assim: nossa, quem é este filisteu incircunciso para desafiar
o exército do Deus vivo? Ele falou assim, ele é nada. Davi, a diferença é que Davi estava olhando para o Deus vivo, não estava olhando para o problema. Nós temos que aprender a olhar para o Deus vivo, aleluia. E essas palavras chegaram ao ouvido do rei Saul, que também deveria estar morrendo de medo, né? E disse Davi, e as palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que mandou chamar Davi. Disse Saul a Davi, ninguém deve ficar com o coração abatido. Disse Davi a Saul, ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu, teu servo. Teu servo irá lutar contra ele. Saul disse, respondeu Saul, você não tem condição de lutar com esse filisteu, você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul, teu servo toma conta de ovelhas de seu pai, e quando aparece um leão, ou um urso, eu vou atrás dele e dou-lhe golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso, ainda mais esse filisteu incircunciso. Será como um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteus. Olha a fé de Davi. Devemos ter essa fé, né? Então, Saul tinha mais que acreditar que ninguém tinha oferecido para lutar contra esse filisteu. Aí Saul falou assim, vá, que o Senhor esteja com você. Vai ver que falou até sem fé, né, gente? Saul vestiu Davi com a roupa lá e tudo, mas Davi não conseguiu lutar com aquelas armas que Saul deu para ele. Gente, as armas dele eram outras, né? E ele foi e disse para Saul assim, não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Então ele tirou toda aquela armadura que Saul mandou colocar nele e pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje, né? Ou bolsa de pastor, e com sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Enquanto isso, o filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha aproximando-se de Davi. Olhou para Davi com desprezo. É bom quando alguém olha para a gente com desprezo e vê em nós incapacidade, porque é o Senhor Deus que nos capacita. Aleluia! Glória a Deus! Oh, glória a Deus! E ele disse, por acaso sou um cão para que você venha contra mim com pedras, pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando os seus deuses falsos, né? Não pega de jeito nenhum, né? Aí ele disse, vem aqui e darei a sua carne às aves do céu e os animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu, você vem contra mim com espada e com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos. Eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos. Oh, glória, aleluia. Glorificado seja Deus, bendito seja Deus. Olha a fé de Davi. E ele falou, hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteus, as aves do céu, os animais selvagens, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Oh, glória! Deus te dará a vitória e todo o povo saberá que há um Deus na sua casa. Oh, glória a Deus! Bendito seja Deus!
Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Tirando uma pedra do seu alforge ou da sua bolsa, arremessou-a com a tiradeira. Ele arremessou-a com a sua tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ele ficou foi tão forte que a pedra encravou na testa dele. Encravou na testa dele. Aí, gente, encravou na testa dele, e ele caiu. Quando ele caiu de tal modo que, com o rosto no chão, assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e com uma pedra, e sem espada na mão. Ele derrubou o filisteu e matou. Davi correu, ficou em pé em cima do filisteu, desembainhando, pegou a espada do filisteu e acabou de matá-lo, cortando a cabeça com ela. Quando os filisteus viram que o seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Então os homens de Israel saíram correndo e batalhando e correndo atrás deles e lutando contra eles. Davi pegou a cabeça do gigante filisteu, levou para Jerusalém e guardou as armas dos filisteus em sua própria tenda. Quando Saul viu Davi avançando para enfrentar o filisteu, Saul perguntou a Abner, que era o guerreiro de Saul, né? Quem é o pai daquele rapaz? Abner falou: juro por tua vida que eu não sei quem é. E o rei ordenou: descubra de quem é o pai desse rapaz. Logo que Davi voltou, depois de ter matado o filisteu, Abner levou-o perante Saul. Davi ainda segurava a cabeça de Golias. E Saul lhe perguntou: de quem você é filho, meu jovem? E Davi respondeu: eu sou filho do teu servo Jessé de Belém. E Davi, ele focou em Deus. Nós temos que focar em Deus. Não foque em seus problemas. Foque em Deus, em Cristo Jesus. Deus, ele tem uma obra maravilhosa. Foque em Deus. O seu foco tem que ser Deus. Amém? Glorificado seja Deus. Curta e compartilhe. Deixe o seu comentário. Em nome de Jesus.